Olá pessoal, na aula anterior a gente começou a conversar sobre os operadores lógicos, no caso o operador AND e o operador OR, que em tradução livre a gente pode defini-los aí como e ou, e a gente vai utilizar esses operadores quando a gente precisar fazer uma busca em mais de uma coluna. Então essa é uma aula muito importante, eu peço muita atenção de vocês. Então, o primeiro operador que a gente vai entender e estudar é o operador AND. Em tradução livre, a gente pode traduzi-lo como o operador E. Então, vamos ler o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que para que essa condição seja atendida, ou seja, para que a gente retorne com dados em nossa consulta, as duas expressões deverão ser verdadeiras. Quais são as expressões? São essas duas aqui. A gente não está estudando para realizar critérios de busca em mais de uma coluna, então a gente tem aqui a coluna profissão e a coluna país. Então, nesse caso, a gente está pesquisando, vai estar trazendo aqui o nome, a profissão e o país da tabela categorias, onde a profissão seja proprietário e o país seja igual à França. Perceba que eu já até falei aqui, ó, e o país seja igual à França, então a gente está usando o operador AND. Então, pessoal, a gente não ter dúvida a respeito desse operador é o seguinte: para que essa query retorne dados, ela só vai retornar quando a profissão for proprietário e o país for igual à França. Ponto, nada mais. Então, para a query ser retornada, essas duas condições deverão ser verdadeiras. Se uma não for verdadeira, por exemplo, se a profissão não for proprietário, a query não é retornada, ok? Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, a query executando e uma mini tabela aqui para a gente fazer as comparações. Então a gente tem aqui, como a gente está utilizando no select aqui, o nome, a profissão e o país, tem nome, profissão e o país, e a gente está perguntando onde a profissão seja igual ao proprietário e o país seja igual à França. Perceba que a gente tem aqui a profissão igual ao proprietário em todas as linhas, ok? Entretanto, a gente na coluna país, a gente não tem todas os conteúdos aqui, os valores que são relacionados à França. Então, a gente tem 3. Nesse caso, como para a condição ser verdadeira, as duas condições deverão ser atendidas. Então, se a gente executasse essa query nessa mini tabela que a gente tem aí, somente essas 3 linhas seriam retornadas. Por quê? Porque elas são as únicas linhas em que as duas condições que a gente está definindo aqui, elas são atendidas. Ou seja, somente nessas 3 linhas a gente tem a profissão que é igual a proprietário e o país é igual à França. Das outras linhas ele vai ignorar e não vai trazer, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho da condição OR, ou em tradução livre, ou. Então vamos ler aqui, para que essa condição seja satisfeita ou atendida, o que quer dizer? Para que sejam retornados os dados, uma das expressões deverá ser verdadeira. Então, nesse caso, não é necessário que as duas condições sejam atendidas. Se apenas uma for verdadeira, aquela linha será retornada. Por exemplo, a gente tem aqui a mesma questão do select, que a gente está executando, na mesma tabela, só que agora a gente está utilizando o operador OR, ou em tradução livre, o operador OU. O que isso quer dizer? Quer dizer que se em alguma linha a minha coluna profissão for proprietário, então o select será retornado, aquela linha vai ser retornada. Se alguma linha tiver na minha coluna a palavra França, aquela linha também será retornada. Se tiver os dois, também será retornada. Entretanto, não precisa que os dois estejam juntos para que a condição seja atendida. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, na primeira linha, a gente tem a profissão proprietário e o país é México, ou seja, não é França. Entretanto, como apenas uma pode ser satisfeita para que a query seja retornada, essa linha vai ser retornada. A mesma coisa a gente tem aqui, ó, profissão gerente de marketing. Perceba que o país é igual à França. A profissão não é proprietário, é gerente de marketing. Entretanto, a condição
França foi atendida, então essa linha será retornada e assim sucessivamente. Perceba que aqui ó, a gente tem uma linha que as duas condições são satisfeitas, ou seja, são verdadeiras. Nesse caso, ele também será retornado, porque lembra que se uma for verdadeira, ele já traz aquela linha, então ele nem olha para essa coluna. Se ele já achou o proprietário, ele vai trazer a linha. Se nós estivéssemos, atenção agora, se nós estivéssemos utilizando o operador AND, somente esta linha e esta linha seriam retornadas. Então aqui a gente percebe que o operador OR ele é menos exclusivo que o operador AND. Entretanto, a diferença é sutil, mas faz toda uma diferença quando a gente está trabalhando em um ambiente de banco de dados, ok, pessoal? Agora a gente vai fazer alguns exercícios, alguns laboratórios para deixar mais fácil esse entendimento sobre essa questão dos operadores lógicos. Então aguardo vocês. Então eu voltei aqui para o meu SQL, vou apagar aquela query que a gente estava utilizando antes e vou utilizar a mesma tabela candidatos. Então vamos imaginar a seguinte situação. O nosso gestor, o nosso gerente nos pediu uma listagem desses usuários aqui que vão fazer uma inscrição ou vai fazer o alistamento militar, melhor assim. Então ele vai fazer essas pessoas aqui farão alistamento militar para servir o exército e a gente precisa devolver uma lista dessas pessoas aqui, quais estão habilitadas para poder servir o exército. Então, uma das condições que a gente tem é que tem que ter 18 anos, ok? Então a gente vai utilizar aqui, para servir o exército tem que ser maior de 18 anos, tem que ter a maioridade aí. E uma segunda condição, para servir o exército tem que ser brasileira, a pessoa tem que ser brasileira. Então a gente percebe aqui ó, que a gente tem duas pessoas aqui, que elas se encaixam em uma das restrições, entretanto, em outra restrição ela não atende. Então, como que a gente faria aqui, ó? Utilizando o operador AND. Então, a gente vai utilizar o primeiro critério de busca, ou seja, para servir o exército, a pessoa tem que ser maior de 18 anos. Então, a gente pode vir aqui e definir o where, idade, que a gente tem aqui, idade maior ou igual a 18. Lembrando que se a gente deixar só maior, o numeral 18 não vai ser incluído, ok? Então tem que ser maior ou igual a 18. Então vamos executar aqui. Essa é uma das condições. Olha, ele trouxe aqui, ó. Trouxe aqui, pessoal, tudo que tem maior ou igual a 18 anos. Entretanto, a nacionalidade dessa pessoa deverá ser brasileira. Então agora a gente tem duas condições que devem ser atendidas. Obrigatoriamente ele tem que ser maior de 18 anos e, olha, já até usei o sufixo que a gente vai utilizar aqui da cláusula. E deve ser brasileiro. Então o que eu tenho que colocar aqui? AND, que é o nosso famoso E, nacionalidade. Deixar menorzinho para ficar melhor para nossa leitura aqui, né? Nacionalidade for igual a, vou copiar aqui, Brasil. Repara que a gente está colocando aqui aspas simples porque aqui é uma palavra que a gente está buscando. Então, se o nosso gestor nos pedir essa lista de pessoas habilitadas para servir o exército brasileiro, com essa consulta a gente resolve o problema. Então eu pego e entrego aqui, olha, são essas pessoas aqui que são habilitadas para servir o nosso exército, ou seja, elas são maiores de 18 anos e são brasileiras, ou seja, a nacionalidade dela é igual a Brasil, ok, pessoal? Então aqui a gente tem um critério de busca utilizando duas colunas. Agora eu faço a pergunta: entretanto, quando a gente vai fazer ali o alistamento militar, o
que geralmente aqui no Brasil é só pessoas do sexo masculino que fazem, né, o alistamento militar. Então, como que a gente resolveria essa questão? Então, a gente já tem uma cláusula aqui, maior de 18 que é atendida, a outra nacionalidade é igual ao Brasil, só que tem que ser homem. Segundo as leis aqui do Brasil, homem é obrigatório, quando completa 18 anos, fazer o alistamento militar. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Pessoal, é simples, a gente coloca outro end, outra condição de busca. E o sexo tem que ser masculino. Copiar aqui, colar, para não precisar ficar digitando. Então, agora eu coloquei mais uma. Condição aqui na minha consulta. Quando eu executar, ó, trouxe só do sexo masculino. E agora, como brincadeira, só como exercício, a gente vai falar assim, bom, agora só pode ser nascido em Belo Horizonte, tem que ser mineiro. Como que a gente colocaria aqui? Pessoal, vai colocando end. E a cidade igual a Belo Horizonte. Pronto. Agora eu estou restringindo, perceba que estou restringindo ainda mais o resultado da minha query. Pronto, só tem esse cara que atende o que? Essas 3 condições. Aliás, essas 4 condições. Então, perceba que quando a gente está usando o AND, todas as opções deverão ser verdadeiras para ele trazer o resultado. Perceba que ele ignorou os outros resultados. Ele trouxe só o que a gente pediu. Ok, pessoal? Então, esse foi um exemplo quando a gente usa o operador AND. E a gente não está fazendo nem 2 colunas, a gente está fazendo uma busca em 4 colunas aqui, que é isso que normalmente a gente faz quando está trabalhando com um banco de dados. Agora, pessoal, eu vou limpar essas questões que eu coloquei aqui e vou dar um select de novo na minha tabela para trazer todo mundo. E agora eu vou utilizar a cláusula OR. Vamos participar do seguinte exercício. Vamos partir do exemplo, pessoal, que a gente trabalha em uma empresa que forneça presentes para pessoas. É uma empresa que forneça presente para pessoas. E o nosso gerente, ele pede para a gente uma listagem do nosso banco de dados, que ele resolveu dar presentes, enviar brindes para mulheres, ou seja, só as mulheres receberão brindes, e pessoas que moram no Rio de Janeiro. Então é o seguinte, vou fazer melhor. Então é assim, ó. Ele vai dar brinde para 2 tipos de pessoas. Um que seja do sexo feminino ou pessoas que morem no Rio de Janeiro. Então ele pediu para a gente uma listagem que ele vai mandar. Vamos supor que ele tem um endereço aí. Então ele vai mandar presentes para todas as mulheres que a gente tem no banco de dados ou para todos os cariocas que a gente tem no nosso banco de dados. E a gente tem que dar essa listagem para o nosso gestor. Como a gente faria? Então, vamos raciocinar. O primeiro critério que a gente tem é que seja mulher, ok? Então, a gente tem uma coluna aqui que guarda o sexo da pessoa. Então, a gente vem aqui, where o sexo seja igual a feminino. Então, metade da query a gente já trouxe aqui, ó. Feminino. Só que eu também quero pegar todas as pessoas que morem no Rio de Janeiro. Ou seja, ou se for mulher vai ganhar presente, ou é aniversário do Rio de Janeiro, ou quem for carioca lá do meu banco de dados também vai receber, independente se for homem ou mulher. Então, nesse caso, usa a cláusula OU. Por quê? Independente das duas estarem juntos, se uma condição for atendida, ele vai retornar para mim. Então, eu venho aqui, OR, ou a cidade seja igual a Rio de Janeiro. Vamos ver se vai dar certo, porque eu não me atentei se existe alguém do sexo masculino que mora no Rio de Janeiro. Não, realmente não tem. Então deixa eu ver aqui para melhorar a nossa consulta, para ficar mais interessante. Nova York. O Nova York tem um masculino aqui. Então, em vez de cidade ser Rio de Janeiro, eu vou colocar cidade igual a Nova York. Isso, pessoal, é só para aparecer alguém do sexo masculino na minha lista, ok? Então, aqui, ó.
atendendo a questão, mudou, nosso gerente mudou, não é mais para o Rio de Janeiro que ele quer mandar, então ele vai mandar para todas as mulheres ou para cidadãos que residem na cidade de Nova York. Resolveu fazer caridade e mandar esses presentes. Pediu para a gente a lista das pessoas que receberão esses presentes. Então, como a gente está fazendo uma condição que ou é uma coisa ou a outra, ou os dois, a gente usa o operador OR. Então, nesse caso, ele vai mandar para todas as mulheres e pessoas que residem ou pessoas que residem em Nova York. Então, perceba que aqui, ó, ele trouxe para todas as mulheres. E apareceu só um masculino aqui, mas entretanto ele atende a esse segundo critério de busca. Não sei se o exemplo foi muito legal, mas acho que deu para compreender aqui a utilização da cláusula OR. Ok, pessoal? Então ele vai trazer ou um, se atendeu ou um, ou se atende a outro. Se atendeu, ele vai trazer um select. Ok, pessoal? Então acredito que a gente conseguiu compreender aí mais ou menos como funcionam as nossas cláusulas utilizando aí os operadores lógicos. Então aguardo vocês aí nas nossas próximas aulas, que a gente vai treinar um pouquinho mais desses operadores aí em tabelas maiores. Eu acho que vai ficar um pouco mais divertido aí as nossas aulas. Ok, pessoal? Aguardo vocês nas próximas aulas. Muito obrigado.